Fala galera, tudo bom com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nosso. Eu, como vocês já sabem, ou caso vocês não saibam ainda, sou o Victor Santana. Eu sou Italo Marques e esse é o Noah no Ar. Bom, hoje a gente tá trazendo pra vocês o último episódio que saiu aí, né? O quinto, pra falar a verdade. Episódio de Senhor dos Anéis, Anéis do Poder. E se você quer saber um pouco mais sobre o que rola nesse episódio, a nossa análise e os comentários sobre ela, é só ficar aí pra depois da vinheta. Bom, antes de tudo, vocês sabem que a gente tem que vir aqui pedir a vocês, como em todo o vídeo, e parece que tem muita gente que não aprende, mas a gente segue insistindo, segue persistindo para vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho, ver aí se tá todas ao invés de estar personalizada, porque às vezes acontece e aí você perde notificações aqui dos nossos vídeos e não é bom para ninguém, nem pra gente nem para vocês. Então, dê essa força e não esquece aí de dar o like. Não esquece de deixar seu comentário aqui, se você gostou do nosso vídeo, se você gostou do nosso vídeo, o que você tá achando da série, se você tá gostando, se você não tá gostando, se você é fã de Senhor dos Anéis, se você é fã de Harry Potter, que a gente veio aqui justamente para provocar. Compartilhe aí o vídeo para quem você sabe que acompanha o Senhor dos Anéis, que gosta da obra de J.R.R. Tolkien, que tem acompanhado aí a série, para essa pessoa vir aqui conversar com a gente também, debater sobre o que ela tá achando a respeito dessa série, dessa produção do Prime Video, né? Então é isso, é só lucro pra gente, é só lucro pra vocês e a gente vai se divertir no processo. Então dê essa força, vai ajudar bastante, não custa nada pra vocês. Desde já a gente agradece. É isso, jabá feito, bora pro tema. Bom, como eu tava dizendo, o novo episódio aí, o quinto, saiu sexta-feira, né? Como o título Partidas, que fala justamente da busca de Galadriel para a Terra-média, né? A expedição que eles estão fazendo lá, que é justamente como termina o episódio, a partida da Númenor para Terra-média. Bom, a gente tem aí um episódio que, na totalidade dele, a gente tem todos os arcos da série aparecendo dessa vez, não ficou nenhum de lado. A gente começa o episódio, né, com Nori, tendo um momento lá com o estranho, né? Ele agora tá aprendendo a falar algumas coisas. Ela conta um pouco sobre como funciona a migração dos pés peludos. Ela diz para onde eles vão em cada estação do ano. E ele começa a entender as coisas e tal. Ela fala dos perigos que existem de gigantes, que são os humanos normais, né? E ele até pergunta: eu sou perigoso? Ela: não, você é bom. Aí eles têm esse momento assim, né? É até bem bonitinho. Aí a gente vê também um pouco da migração deles ao som de uma música que Papoula canta, que remete muito às músicas que os hobbits cantam, faz com que você enxergue os hobbits nos pés peludos, apesar de ter todo um processo evolutivo para chegar onde os hobbits chegam depois, né? E a gente vê que é muito focado nisso, na relação de Nori com o estranho, dele aprendendo coisas sobre a família dela, sobre os pés peludos. A gente também vê que em um certo momento pessoas estranhas que a gente não viu até então vão lá na cratera onde ele caiu, né? Onde Nori encontrou ele. Aparentemente são pessoas que mexem com magia, então que reforça a ideia de que o estranho é de fato um mago. E a gente também vê ele ajudando Nori com perigos, né? Não só Nori, outros pés peludos também, quando tem um ataque lá de lobos. Elas estão sendo atacadas e ele simplesmente vai lá, dá um tapão no chão que faz uma onda de choque lá e espanta os lobos. O que é magia. Aquilo ali foi magia que ele fez. Ele fica com o braço todo lascado lá e depois disso daí a gente vê que ele tá com a mão na água lá, tentando se curar, e ele acaba pronunciando um feitiço que começa a congelar o próprio braço dele. Nori chega perto, coloca a mão assim no braço dele e começa a congelar também junto. Ela tem um acesso a uma visão, né, de coisas que aconteceram com ele durante o acesso de magia do estranho lá. E ela fica assustada com aquilo. Quando ele tenta se aproximar dela, ela foge
E a participação deles nesse episódio encerra nisso. Agora a gente tem que esperar para ver o que é que vem aí pela frente. A gente também tem o arco de Galadriel, muito focado na preparação dos Númenóreanos para irem à expedição até a Terra-média, acompanhando e escoltando a Rainha Míriel até lá e tal. A gente vê que vários Númenóreanos estão aí sendo favorável ao ideal dela, né? Que tá muita gente se candidatando, tem uma lista lá para eles selecionarem as pessoas que vão ainda. São 500 pessoas ao todo que vão na expedição, então é bastante gente, para ajudar na luta lá nas Terras do Sul, né, que é onde ela sabe que vai acontecer lá o desencadear do plano de Sauron. E como nem tudo são flores, a gente também tem os Númenóreanos que são contrários a essa ideia. Entre eles está aí Eärien, desnecessária, e Kemen, que é lá o filho de Pharazôn, né, que é o estadista que fica ao lado da rainha. E eles querem impedir que essa expedição aconteça, porque acham que não vai ser bom, porque vai dar em guerra. Kemen até vai falar com Pharazôn e ele diz para Kemen que ele jamais impediria, porque isso aí vai gerar uma dívida de gratidão, isso aí vai ser bom porque vai atrair riquezas para Númenor, eles vão poder subjugar os elfos de novo. O plano dele é maligno por trás daquilo ali. E não surpreende ninguém que todo mundo sabia que aquele cara não prestava, que ele tem cara de safado. E como a gente tem visto nas séries ultimamente, né? Todo conselheiro é safado. Conspirador. Aí a gente vê todo mundo se preparando, os cadetes lá aprendendo a lutar. A gente tem um momento de luta lá dos cadetes contra a Galadriel, visando uma promoção, né? Porque quem conseguir tirar sangue dela se torna tenente. E um dos amigos de Isildur consegue isso. É uma luta que deixa aquela que ela bateu nos guardas dentro da prisão lá no episódio anterior, no chinelo. Essa luta tá bem mais coreografada. E a gente finalmente tem uma cena de combate aqui na série que não envolve Arundi, né? Porque finalmente, né, já não era sem tempo. E bom, Isildur também tá ali tentando participar da expedição. O pai dele não quer deixar porque diz que a chance que ele tinha era ele entrando para a marinha, e aí ele não tem qualificação nenhuma para estar na expedição, e o pai dele não vai deixar ele ir. Ele fica pedindo ao amigo dele, que foi promovido a tenente por ter batido lá com a espada em Galadriel, pra colocar ele na expedição, porque agora que ele é tenente, talvez ele tenha poder de fazer isso. Isildur enche o saco nesse episódio. Aliás, eu acho que para o papel que ele vai desempenhar mais na frente na série, ele é um personagem que é bastante desagradável. Ele compõe uma trama que parece mais um enredo de Carrossel e Chiquititas dentro da série. As crianças ali enchendo o saco o tempo todo. Se fosse no Netflix ia fazer sucesso. Com certeza. Nicolas e Laura estariam assistindo. Por outro lado aí a gente tem Halbrand também, o Lord Halbrand, que alcançou uma patente alta aí, que a gente descobre depois que foi porque ele entregou Galadriel, que foi se reunir com o rei. Ela quer falar com ele para que ele vá para a expedição, porque a rainha perguntou por ele, porque ele não vai e tal, apesar de Halbrand estar dizendo que não quer ir, porque ele queria ficar em Númenor, né? Ele quer ser ferreiro, ele conseguiu isso usando Galadriel, né? Mas ele quer aquilo ali, ele não quer assumir mais nada. E Galadriel quer que ele vá porque ela disse pra rainha que quando eles vencerem lá no sul, eles vão coroar Halbrand como rei de direito. Só que ele não quer assumir coroa nenhuma. E ele tá com raiva de Galadriel por também ter sido usado por ela, né? Porque isso ajudou a convencer a rainha aí na expedição e tal. E aí eles têm esse impasse. E é muito focado nisso, ela tentando fazer ele reconsiderar, ele sem querer ouvir ela, ele tira lá o selo que ele tem no pescoço, lá naquele cantinho, e diz que ela tem que arrumar outra pessoa para coroar, porque ele não quer assumir esse lugar. A gente vê que eles têm uma conversa bem sincera lá na forja, né, dos ferreiros, quando ela vai falar com ele lá. Eles baixam a guarda e ele fala para ela que ela não sabe nada sobre ele, sobre o que ele precisou fazer para acabar a deriva ali, sobreviver ao que aconteceu no sul. E Galadriel vai falar tudo que tá afligindo ela, para que o que levou ela a fazer tudo aquilo, né? E ele acaba, entendi, e depois ele vai e decide que ele vai com ela, né? Ela tem um momento ali em que ela finalmente admite, né? Ela verbaliza que tudo que aconteceu com ela, o melhor amigo dela e o rei dela conspiraram para exilar ela, a tropa dela se amotinou, e tudo isso por quê? Porque eles pararam de enxergar ela como pessoa e viram apenas a missão que ela insistia em continuar seguindo, porque ela diz que ela não consegue parar. Isso é uma das coisas que se mostram muito presentes aqui, as confissões, as pessoas admitindo as próprias fraquezas nesse episódio aqui.
E é de fato uma coisa que acontece, né? As pessoas às vezes ficam tão obcecadas com uma coisa que aí as outras pessoas já não conseguem mais reconhecer ela por causa daquela obsessão. E a gente fala isso sobre Galadriel desde que a série começou. Ela parece que não tem outro objetivo na vida que não seja esse. E dá pra trazer pra realidade da gente isso também. As obsessões que as pessoas têm com uma coisa só. Bom, por outro lado, a gente tem Arondir aí, seguindo o que a gente viu no último episódio, né? Ele deu o recado, no quarto, né? Que ele deu o recado lá pro pessoal. O pessoal tá concentrado lá na torre. Que Adar tá vindo ao encontro deles. Então Browning fala pro pessoal, para o pessoal se juntar, para poder guerrear contra, porque a história deles foi para tentar sobreviver. E eles querem que essa torre não seja um símbolo de refúgio, e sim de força, para que eles consigam lutar contra os orcs, né? Sendo que o velho lá, que fala com o Theo no final do quarto episódio, o Aldreg, né? Ele simplesmente fala pro pessoal que não é isso que precisa acontecer, que se a gente for pra lá a gente vai sobreviver, se a gente ficar de joelho pro ele, pra Adar, e assim a gente vai sobreviver. E uma galera vai simplesmente com ele, abandona lá, que é a metade do pessoal que tá lá, Ele fala, né, que os antepassados dele só sobreviveram porque se curvaram a Sauron e a Morgoth. Só que essa cena eu acho ela bem problemática, porque tentaram imprimir ali um discurso épico de Browning que não funcionou. Foi uma coisa bem forçadinha, assim, bem fraca mesmo. Eu queria conseguir sentir empatia, eu senti pelo menos vergonha alheia do que ela fez ali, de não ter conseguido, mas eu não senti nada, eu simplesmente fiquei estático vendo a cena acontecer. Não teve impacto nenhum. Mas enfim, pra história, dividiu lá, né? O pessoal do sul, uns vão encontrar Adar, e a outra metade ficou na torre pra tentar sobreviver sem se curvar ao mal. O pessoal que vai pra Adar acaba chegando por lá. Adar tem os seus devidos cuidados, né? Pra não aceitar de bandeja assim o que o pessoal tá querendo dizer. O amigo de Theo, que foi junto com Valdred, ele vai pra lá, o menino é oferecido como sacrifício, que a aliança deles é formada a partir de sangue. Adar fala que pra aceitar o povo e o Aldreg, né, ele tem que sacrificar Rohan. Porque o Aldreg faz toda uma cena quando chega lá, se ajoelha, diz que quer servir a Sauron. Parece até esses fanáticos de político que a gente vê por aí. A mesma coisa. Aí ele vai lá e pede pra o Aldreg cortar a garganta de Rohan como sacrifício. E aí ele faz, né, só não mostra a cena, porque a gente vê que essa série não foca muito na violência gráfica, é uma coisa bem moderada. E aí a gente só entende que mataram ele. Enquanto isso, a gente tem Harold e Theo treinando arco e flecha. Eles têm uma conversa, né? Uma conversa mais franca, assim, porque a gente sabe que Theo não gostava dos elfos, porque não confiava. Porque eles ficavam ali só vigiando eles, né? Os humanos. E ainda não confia, até que Harold fala sobre as coisas que ele ouviu, as coisas que viu as pessoas fazendo, como ele conheceu as pessoas. Viu que quando ele estava treinando arco e flecha para ele aprimorar aquilo dali, as habilidades dele, para estar onde ele está ali, ele levou 200 anos para ter a coragem que Theo tem em 14 anos. Aí ele vai e fala, mas por que se você passou esse tempo todo só nos observando, vendo quando a gente amolava demais as nossas facas e tal, e você nunca fez nada e agora quer nos ajudar? Ele fez, porque enquanto eu estava observando vocês, eu vi quem eram as pessoas por trás dessas ações. E aí ele explica, né, que é por isso que ele quer ajudar, que ele confia naquelas pessoas. E aí o menino se sente incumbido também de ser honesto com ele e conta do fragmento da espada, o que é ótimo, porque eu não queria que Theo se corrompesse ao mal por causa daquela merda. Aí ele chegou lá e mostrou assim, olha, tô com isso aqui e tal. Aí Arondir pega lá e meio que ele reconhece e descobre que aquilo ali se trata de uma chave e que o pessoal de Adar vai precisar daquilo ali, e agora sabem que tá com eles, né? Então eles vão pra torre, de certa forma, e aí ele fala pra Bronwyn qual é o propósito, que aquilo ali vai atrair o pessoal pra lá, os orcs pra lá. E Bronwyn se vê sem saída, não sabe o que fazer. Eles sabem que tem uma solução, mas ninguém sabe o que fazer. Ela fala que é melhor ela se curvar logo, porque é mais chance dela sobreviver, do filho dela sobreviver. E ele fala pra ela não fazer isso, que eles precisam lutar, que ela precisa fazer isso, não por ela, mas pelo filho dela e pelo mundo, que os filhos do filho dela vão precisar viver algum dia, né? E aí ele convence ela a ficar e lutar por ela e pelas outras pessoas. E aí o arco deles também fecha nisso. E aí a gente tem o arco de Elrond e Durin, né? A gente começa ali com uma cena de jantar entre Durin, Gil-galad, Elrond, Celebrimbor e outros elfos.
e eles estão conversando. Conselho, digamos assim. E a gente vê que tem ali uma alfinetada aqui e ali entre ele e Gil-galad, né? Ele fala sobre a mesa lá e tal, que aquela pedra ali é sagrada para os anões e eles usam como uma mesa de refeições e tal. E aí ele também começa a questionar as atitudes dos anões lá em Khazad-dûm. Então fica nessa conversa passiva-agressiva entre eles durante um tempo. Mas, beleza, depois disso, tudo normaliza, eles começam a agir com educação, politicamente correto e tal. E aí fica claro que tem alguma coisa ali entre Gil-galad e Celebrimbor que Elrond não estava sabendo. E aí, quando ele começa a tentar entender o que de fato Gil-galad conta pra ele que ele quer mesmo é um minério que se originou da Silmaril lá, da árvore, né, que estava como palco para um confronto entre um elfo e uma criatura das trevas lá, porque aí um raio caiu lá, né, e originou um poder que eles precisam para restituir a força lá da árvore, que é o centro da comunidade ali de Lindon. Minério esse que a gente viu no episódio anterior, que é o Mithril, que foi o que Durin deu a Elrond, que Celebrimbor estudou lá e viu que não tem como apagar aquela luz que tá vindo de lá de dentro. E que ela vai ajudar a restituir a árvore. Só que aí Elrond fica num dilema, né? Porque Durin pediu pra ele não contar pra ninguém. Ele sabe que os anões estão minerando isso, mas ele também não quer contar porque não quer trair o amigo dele. E aí Gil-galad sabe que ele tá ciente de alguma coisa e fala pra ele, você tem que escolher. Ou você quebra seu juramento ou você vai deixar seu próprio povo sucumbir e desaparecer. Que é isso que vai acontecer. E aí a gente vê que Elrond fica nesse dilema, né? Ele não quer magoar Durin de novo. Então... Até o momento que ele chega pra conversar com Durin, ele fala que se eu falar vai ser ruim. Se eu falar de outra forma, também vai ser ruim. Então não sei como chegar. Durin vai, fala logo, pô. Me dá carne crua, não serve tempero não. Pode deixar o molho especial pra lá. Aí ele fala, né, que tipo, eu fui procurar você em Khazad-dûm com segundas intenções, só que eu não sabia disso. Eu estava sendo usado, porque ele se viu usado não só por Gil-galad, mas também por Celebrimbor, né? Os dois estavam ali articulando para ele ir lá e conseguir a confiança de Durin e descobrir sobre o Mithril. E aí ele fala que aquilo ali é necessário para que os elfos sobrevivam e que o destino da raça dele está na mão dele. Aí Durin vai... Quer dizer que o destino da raça élfica está na minha mão. Repete isso. Aí ele vai e fala... O destino da raça élfica está na sua mão. Na mão de quem? Na mão de quem? Nessas mãozinhas aqui pequenininhas. Vem cá, bora ali conversar. Ele vai tripudiar muito agora, sabendo que o pessoal precisa dele. E ele ainda conseguiu uma mesa de refeições lá e a gente descobre que não é sagrado merda nenhuma. Ele só queria dar uma mesa nova de presente pra esposa dele. Durin é o melhor personagem. Então a gente vê que o arco deles também fecha dessa forma nesse episódio. E a gente vê que Gil-galad estava observando eles enquanto eles tinham essa conversa. Gil-galad é o tipo de pessoa que a gente sabe que tem alguma coisa escusa ali por trás dele. Ele tem uma atmosfera vilânica. Ele não é totalmente bom ali. E também os elfos não são aquele sinônimo de pureza que a gente acha, né? Tem coisa podre ali por trás com certeza também. E aí o episódio encerra dessa forma. Eu acredito que esse arco de Durin e Elrond foi o melhor desse episódio. Não só pelo cenário, que a gente voltou às terras élficas também, né? Mas pelo próprio contexto que teve. E a gente termina o episódio, de fato, com o pessoal de Númenor zarpando pra a Terra-média. Coisa que levou um episódio inteiro pra acontecer, né? O que segura o ritmo da série de novo. Isso me incomoda um pouco, porque... decidiu no final do episódio passado e parece que eles tentaram segurar isso até o final para ter um gancho para botar nesse daqui, porque senão não ia ter nada que segurasse para a semana que vem. Isso causa uma sensação de que aquilo tudo ali vai levar a algum lugar, mas esse lugar nunca chega. É sempre postergado, é sempre prolongado, o que se torna uma coisa chata, se torna uma coisa enfadonha. A gente fica sempre ali assistindo aquilo, esperando a história andar. Lembrando que a gente só tem mais 3 episódios para a temporada acabar. E a gente tá com pouco tempo já para desenvolver, né? Era uma coisa que eu falei desde o começo, que tava me preocupando e tá se concretizando. Eu não tô sendo chato, eu tô sendo realista. E é uma coisa que a gente não imagina como vai acontecer de todos os arcos convergir. Talvez nem consiga convergir nessa temporada. É uma história a longo prazo mesmo. Agora difícil vai ser manter a audiência do jeito que tá. Porque quando a galera começa a cansar de uma história, pra ela voltar depois, não dá.
Bom, no mais, eu acho que essa é a nossa análise, né, sobre o episódio, o 5º episódio de Os Anéis de Poder. Se vocês gostaram, a gente relembra vocês para vocês deixarem seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. A gente relembra para vocês verificarem as notificações aí, se está personalizado, se está ativado todas aí. Compartilha esse vídeo com quem gosta de Senhor dos Anéis. Comenta a tua opinião aí embaixo, é o teu local de fala, você sabe disso. Traz mais gente para trazer a opinião delas a respeito dessa série, a respeito do nosso trabalho aqui no Noir, vai ajudar bastante. A gente gosta desse retorno de vocês, dessa troca. Se você é novato, vai ter mais vídeos linkados aqui no card para você maratonar, garanto que não vai se arrepender. A gente agradece vocês por ter assistido até aqui, sendo novato, ser veterano, ser novato, mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Ser veterano, obrigado por estar nos acompanhando, por ter assistido mais esse vídeo até aqui. Esperamos vocês na próxima e até lá, tchau!